Bom, então, vamos dar início já, né? A gente, dessa vez, nesse ciclo de palestras mensais que a gente faz aqui na Unijuc, né? Claro, Vitor, a gente sempre faz essas palestras, todo mês a gente tenta fazer essas palestras, às vezes até acontece mais de uma. Semana passada a gente teve uma também, né? Esse mês a gente foi agraciado com duas. E a gente tenta sempre manter, né, esse ritmo para poder ir trazendo pessoas interessantes. Agora, com essa condição de fazer online, isso facilita bastante, né? Então, a Claro, Unijup com tem certeza. tentado fazer isso daí o máximo possível para poder trazer essa formação para as pessoas, algumas abertas, né? Algumas dessas formações são abertas e tudo mais, então ajuda bastante. Então, para todos que já estão online, a gente já vai dar início. O Padre Vitor Pimentel Pereira, né? Ele é primeiro secretário da União dos Juristas Católicos lá do Rio de Janeiro, né? Da UJUCARJ. Então ele é membro, né? Da UJUCARJ. Ele também, de titulação, ele é mestre e ele hoje é doutorando também em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro. O tema que ele vem trabalhando, e até nós conversamos algumas vezes aí, né, pelo WhatsApp e tudo mais, e que ele sugeriu que a gente falasse, foi um tema tributário, né, que ele vem trabalhando bastante no Rio de Janeiro e que achou interessante passar para a gente justamente porque me parece um tema que está meio escondido aí no meio de tantos problemas que a gente acaba tendo que trabalhar, né? E aí ele acaba ficando escondido em uma coisa que realmente é preciso ver, né, verificar, que é sobre imunidades e isenções tributárias em favor das entidades religiosas. Então, Fábio Vitor, passo a palavra para o senhor aí. E aí eu só quero só orientar o pessoal o seguinte: as perguntas, se vocês quiserem ir fazendo as perguntas, pode guardar aí para o finalzinho, né? Aí a gente abre para as perguntas. Ou se vocês quiserem escrever no chat aí, depois a gente faz também as perguntas, não tem problema. Tá bom? Maravilha, Manuel. Apenas uma apresentação como membro da UJUCARJ, um dos diretores, e acadêmica, mestre e doutorando em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você já fez uma pequena apresentação religiosa. Eu sou padre católico oriental, né? Ou seja, de um dos ritos orientais da Igreja Católica, em plena comunhão com Sua Santidade, o Papa Francisco. Nós temos nosso patriarca, Youssef Absi, que fica em Damasco, na Síria, que responde diretamente ao Papa Francisco, e temos um bispo no Brasil, que foi escolhido pelo Papa Francisco. Nossa catedral fica em São Paulo, ele era o pároco do Rio de Janeiro. Quando, então, ele foi eleito bispo, foi para São Paulo e, então, foi ordenado para sucedê-lo aqui no cuidado com os fiéis católicos greco-melquitas. São fiéis descendentes de libaneses e de sírios, sobretudo. Então, sou um padre católico oriental. Mas em plena comunhão, ajudo muito Dom Orani aqui, etc. E trabalhamos muito juntos, concelebramos, etc. Então, uma só igreja, ainda que na sua diversidade ritual. Tá bem? Bom, tema então que me trouxe hoje aqui, eu vou procurar ser breve e bem prático, trazendo situações práticas, é esse tema que é muito importante no dia a dia das nossas entidades religiosas. Eu já tive a oportunidade de fazer essa palestra no Conselho Presbiteral, aqui do Rio de Janeiro, né? Porque é algo que aflige muito o dia a dia dos padres, dos bispos, etc. Até porque existe muita resistência, especialmente por parte dos municípios, existe com frequência muita resistência de reconhecimento de certas imunidades. Então, isso eu brinco, uma briga de gato e rato, né? Às vezes você tem que judicializar, levar anos para se garantir algo que já está previsto na Constituição e muitas vezes também já sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. De modo que acho sempre importante que os juristas católicos, mesmo que não sejam tributaristas, tenham alguma noção do tema, porque sempre são chamados pelo pároco ou pelo bispo, os que têm mais proximidade com o bispo, a dar uma opinião sobre esses temas, e muitos bispados, muitas dioceses sequer sabem dessas possibilidades, da ampla interpretação dada pelo STF, e acabam pagando impostos desnecessariamente, por não saberem das possibilidades consagradas pela jurisprudência do STF
ao interpretar a imunidade tributária religiosa. Então, por conta dessa questão, dessa importância, nós vamos falar sobre esse tema. Para os aqui que não são tributaristas, é importante deixar claro desde o início a diferença básica entre imunidade e isenção. A primeira diferença mais simples de se perceber é topográfica, ou seja, onde se localiza a imunidade? A imunidade ela se localiza no texto da Constituição, enquanto as isenções elas são veiculadas por atos legais, por lei, necessariamente por lei, mas por leis infraconstitucionais, né? Leis municipais, estaduais ou federais, infraconstitucionais. Então, o primeiro critério mais simples é um está na Constituição, o outro está na legislação infraconstitucional, em lei infraconstitucional. Né? Não basta que seja em decreto ou em outros atos normativos, é necessário que seja lei, princípio da legalidade tributária, da reserva legal, para concessão de isenções, também vige aqui pelo artigo 150, parágrafo 6º da nossa Constituição. Agora, por que a imunidade ela fica na Constituição? Porque, como eu digo, ela tem esse status de horário nobre, né, de ser colocado na Constituição. Porque se entende que o Constituinte quis tutelar certos valores que são reputados de grande relevância para a vida em sociedade. Dentre eles, vários outros valores que constam, por exemplo, lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição, dentre eles, o valor da liberdade religiosa. A ideia por trás das imunidades constitucionais em favor das religiões é de que a tributação não servisse como um embaraço para a liberdade religiosa. Então, por isso, não vem numa simples lei infraconstitucional, vem na própria Constituição. E nos temas da jurisprudência consolidada do STF, o STF vai além. Ele entende que as imunidades tributárias têm natureza de direitos e garantias fundamentais do contribuinte, sendo, portanto, classificadas como cláusulas pétreas. Isso já foi decidido, inclusive, em repercussão geral, que as imunidades tributárias elas têm status de cláusula pétrea, portanto, não podem ser suprimidas, podem ser ampliadas, e tivemos até ampliação para as imunidades de videogramas e videofonogramas, clipes e áudio, né, de autores brasileiros, etc. Houve uma ampliação, porém, não podem ser suprimidas, nem mesmo pelo constituinte derivado. De modo que, às vezes, sempre se faz essas consultas, você acha que a imunidade das igrejas deveria acabar, que as igrejas deveriam pagar impostos? Essa é uma impossibilidade jurídica diante do sistema constitucional atual. Né? Então, não é possível suprimir as imunidades porque elas são consideradas pelo STF como cláusulas pétreas. Tá certo? Mas e se for uma igreja de fachada, uma religião de fachada, que desvia dinheiro, desvia finalidade? Os responsáveis serão punidos nos termos da lei penal e também será feita a devida lavratura de auto de infração tributária para a cobrança daqueles valores que foram desviados, que serão tributados normalmente. Recordo que, uns anos atrás, isso aconteceu com uma igreja evangélica, a Igreja Cristã Maranata, se não me falha a memória, lá do Espírito Santo, em que, depois de investigações, parece ser que se chegou à conclusão de que houve desvio de finalidade em algumas verbas e o fisco, então, federal, tributou aquelas verbas que não teriam sido utilizadas para a finalidade essencial religiosa, além, obviamente, das eventuais responsabilidades criminais de quem deu uso indevido às verbas. Mas então você não combate o problema do desvio de finalidade das verbas para a religião com a supressão da imunidade, e sim com a lei penal e com as penalidades tributárias devidas, né? É assim que se faz a coisa. Tem uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção da diferença entre imunidade e isenção, é que na imunidade, o próprio Constituinte, ele já deixa claro que não existe poder de tributar, que o ente tributante, a União, estados, municípios e Distrito Federal, eles simplesmente não têm possibilidade de tributar. Aquele tema
foi retirado da possibilidade de tributação. É diferente da isenção. Na isenção, em tese, o ente poderia tributar, mas por uma lei sua, ele se autolimita e não tributa. Na imunidade, ele sequer teria a possibilidade de criar uma lei tributando. Na isenção, ele poderia tributar se quisesse, mas prefere, por uma questão de política pública, não tributar. Por fim, existe um outro fenômeno, um terceiro fenômeno, que é a não incidência. A não incidência é quando a situação não se amolda de forma alguma ao fato gerador. Exemplo, IPVA. O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor. Ora, uma bicicleta convencional, não aquelas elétricas, mas a convencional, não tem motor. Não tendo motor, é óbvio que a bicicleta convencional não se encontra dentro do âmbito de incidência. Não é uma questão de isenção nem de imunidade. É simplesmente que a bicicleta convencional, de forma alguma, preenche os requisitos do fato gerador do IPVA, que é propriedade de um veículo que seja automotor, o que a bicicleta convencional não o é. Tá bem? Então, a não incidência é um fenômeno à parte. São três fenômenos: a imunidade, a isenção e a não incidência. Antes de entrar na imunidade dos templos religiosos, das religiões, é importante ver o seguinte: a sede constitucional dessas principais imunidades está lá no 150, artigo 150, inciso 6º da Constituição. A que nos interessa está na linha B, que é a dos templos de qualquer culto. Veja que o artigo 150, inciso 6, diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, cobrar impostos. E é muito importante que fiquemos muito atentos à literalidade do texto constitucional, porque existem doutrinadores que sustentam que seriam tributos em geral. Mas o STF já consolidou o entendimento de que são apenas os impostos que são alcançados pela imunidade. Portanto, outras espécies tributárias, como taxas, contribuições, são empréstimos compulsórios, são sim devidos. As religiões têm que pagá-los. Então, por exemplo, taxa de coleta domiciliar de lixo, muito comum nos municípios. As igrejas têm que pagar? Sim, porque não é abarcado pela imunidade. Volto a dizer, a imunidade do artigo 156, inciso 6 da Constituição, apenas abarca os impostos, segundo a literalidade do texto da Constituição. Há opiniões doutrinárias que ampliam, por analogia, impostos e entendem todos os tributos? Há, mas essas opiniões já foram expressamente rechaçadas pelo Supremo. Então, o Supremo entende que a imunidade abarca apenas impostos. Portanto, igreja paga taxa de coleta domiciliar de lixo? Paga. Poderia ser chamado a pagar taxa de incêndio até recentemente? Sim. Por que não pode mais? Porque a taxa de incêndio foi declarada em ADI inconstitucional, não só para igrejas, mas para qualquer contribuinte. Então, as taxas estaduais de incêndio, elas são hoje inconstitucionais, porque não são serviços públicos específicos e divisíveis, portanto, não podem ser custeadas por taxas. Contribuição do serviço de iluminação pública, uma contribuição municipal. A imunidade abarca essa contribuição? Não, o nome já diz, não é imposto, é contribuição. Então, tudo aquilo que não for imposto não é abarcado por essa imunidade tributária religiosa. Mas em alguns lugares, especialmente em alguns municípios, nós veremos que algumas igrejas não pagam essa taxa de coleta de lixo domiciliar ou a contribuição de iluminação pública. Ué, mas como assim? Se elas não são imunes em relação a taxas e contribuições, por que não pagam? Porque aí houve uma lei municipal criando uma isenção. Ok? Então, a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6 da Constituição, é só para impostos. Para que as igrejas não paguem outros tipos de tributos, taxas, contribuições, é necessário que haja uma lei infraconstitucional isentando. Então, tem alguns municípios que fazem isso. Ok,
Então, a igreja não vai pagar contribuição de iluminação pública por força de uma lei municipal que isenta as igrejas. Não vai pagar a taxa de coleta domiciliar de lixo, uma taxa municipal, por força de uma lei municipal isentando. Significa que se um outro governante, uma outra composição da Câmara de Vereadores quiser suprimir essa isenção, ela pode? Pode. Você não pode suprimir as imunidades em relação a impostos, mas as isenções podem sim ser suprimidas, tá bem? Então, essa é uma diferença importante. Entrando agora aqui na questão das imunidades em favor das religiões, em primeiro lugar, é importante dizer que é necessário que seja religião. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque a maçonaria, que não se considera a si mesma como religião, tentou pedir a imunidade tributária religiosa. E a questão subiu até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que a maçonaria não fazia jus a essa imunidade. Por quê? Porque ela mesma diz de si mesma que ela não é religião. Então, como é que ela pode pedir uma imunidade feita para religiões se ela se autodeclara como não sendo religião? Então, o pressuposto é ser religião. Qual religião? Qualquer uma. No Brasil, a qualificação como religião se dá por autodeclaração. Então, você se autodeclara como organização religiosa, cria o seu estatuto, leva a registro, e o oficial de registro, do Registro Civil de Pessoa Jurídica, ele não vai ficar analisando a sua doutrina teológica para dizer se você é religião ou não. Tá bem? Então, desde que seja qualificada como organização religiosa, então faz jus a essa imunidade, seja de que religião for. O texto do artigo 156 da Constituição, ele fala que é vedado cobrar impostos de templos de qualquer culto. E aí, nos primórdios da Constituição de 88, ficou aquela discussão. Ah, então se trata de uma imunidade que atinge apenas o prédio do templo, a igreja, a sinagoga, a mesquita ou o terreiro de candomblé? É só o prédio onde o culto acontece? O STF também, ao interpretar isso, interpreta de maneira ampliativa. Não é apenas o local do culto, mas também seu prédio anexo, a residência paroquial anexa também está abarcada, e todo e qualquer bem ou imóvel que esteja afetado às finalidades essenciais daquela religião, inclusive se estiver alugado, desde que a renda reverta para as finalidades essenciais religiosas. Então, veja a amplitude que o STF diz. Ele diz, olha, essa imunidade abarca o prédio do templo, os anexos do templo, a residência paroquial, cemitérios da entidade religiosa, porque se entende que a questão do cemitério se vincula também às finalidades religiosas daquela entidade, cemitérios de propriedade de entidade religiosa também estão abarcados, e até mesmo imóveis de propriedade da entidade religiosa que estejam alugados para fins até comerciais para gerar renda para a igreja. Então, se a igreja tem algumas lojas que ela aluga para lanchonete, loja de roupa, etc., e com esse aluguel é colocado para custear as finalidades essenciais religiosas daquela religião, este imóvel alugado para fins comerciais será imune do IPTU, por exemplo. Não pagará o IPTU. Por quê? Porque as rendas são aplicadas na finalidade essencial, tá certo? E aí também, em relação a isso, é muito importante, porque às vezes eu vejo no judiciário os próprios juízes se confundindo, dizendo que seria a religião, a igreja, que teria que provar a destinação dos valores dos aluguéis para as finalidades religiosas. Não é isso que o STF decidiu. O STF decidiu que há uma presunção relativa de que as rendas são usadas para as finalidades religiosas.
E é o fisco, né, é a administração tributária que tem que desconstituir essa presunção. Ou seja, não é a igreja que tem que provar que está utilizando corretamente as rendas, e sim o fisco que tem que comprovar que a igreja está desvirtuando a finalidade das rendas para que possa tributar aquelas rendas. Se o fisco não comprovar, presume-se que todas as rendas da igreja são utilizadas nas finalidades religiosas da igreja. Então, isso é uma regra muito importante. Eu já vi casos envolvendo questões de imunidade tributária religiosa que o magistrado dizia assim: nego o pedido da igreja porque ela não comprovou a destinação religiosa das rendas. Espera aí, mas não é ela que tem que provar. Presume-se que ela está dando aplicação devida, estatutária, religiosa àquelas rendas. É o fisco que tem que investigar e provar o desvio. E o magistrado não percebeu isso, né? Não percebeu isso. Mas o STF já disse que é assim: quem tem que provar o desvio da finalidade é a administração tributária. Uma outra coisa, e no caso, inclusive, do aluguel para fins comerciais, e que mesmo assim continua imune do IPTU se as rendas do aluguel são aplicadas nas finalidades religiosas, isso inclusive virou súmula vinculante, é a súmula vinculante número 52 do STF, que fala justamente isso, que ainda que estejam alugados esses bens, se as rendas são aplicadas às finalidades essenciais, então o imóvel continua imune. Obviamente, a súmula vinculante número 52, ela foi fixada tratando da imunidade de partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores e entidades de assistência social. Porém, o STF já disse que aquilo que se aplica à interpretação dada para as imunidades tributárias de religião e imunidades tributárias de partidos políticos, entidades sindicais de trabalhadores e também entidades de assistência social se aplicam intercambiavelmente entre eles. Ou seja, a linha B e a linha C do artigo 150, inciso 6, o que se aplica a uma, se aplica a outra e vice-versa, com uma diferença apenas considerável, que no caso das entidades beneficentes de assistência social, para que elas sejam qualificadas como tais, é necessário o cumprimento de uma série de requisitos previstos em lei complementar. Até recentemente, era o artigo 14 do Código Tributário Nacional, e a partir desse ano, do ano passado, a Lei Complementar 182, de dezembro de 2021, trouxe os novos requisitos. Não pode distribuir lucros, não pode remeter lucros para o exterior, tem uma série, remeter renda para o exterior, tem uma série de requisitos para a entidade beneficente de assistência social que não ocorre nas entidades religiosas. Por exemplo, no catolicismo é muito comum, dada a internacionalização da nossa igreja, que se remeta valores do Brasil para Roma ou para a África, para ajudar missões da Igreja Católica na África. Então é muito comum que algumas iniciativas religiosas católicas no Brasil remetam dinheiro para ajudar iniciativas da Igreja no mundo inteiro. E temos até o óbolo de São Pedro, né, que todo ano se remete dinheiro para Roma e etc. Então, veja que as restrições para as entidades beneficentes de assistência social, elas não se aplicam às religiões, às igrejas. As imunidades da igreja são incondicionadas. Por quê? Porque senão se violaria o princípio até de laicidade do Estado, se o Estado se metesse a dizer quais são os requisitos para que se configure uma verdadeira religião. Então, o Estado não se mete nisso. Já nas entidades beneficentes de assistência social, ele se mete, sim, e diz, olha, para ser considerada entidade beneficente de assistência social, tem que cumprir todos esses requisitos previstos em lei complementar. E aí, aqui eu digo uma coisa que é interessante. Na prática, vocês poderão ver, que muitas entidades religiosas católicas são legalmente criadas, qualificadas como entidades beneficentes de assistência social. E aí ficaria a pergunta, por que elas não foram criadas legalmente perante o direito brasileiro como organizações religiosas, que é um tipo societário próprio? Por um motivo. Porque as entidades beneficentes de assistência social, além das imunidades de impostos, elas têm também uma imunidade especial
prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que é a imunidade do pagamento de contribuições sociais de seguridade social, sobretudo as contribuições previdenciárias, que pesam fortemente sobre a folha de salários dos empregados. Então, é muito comum que entidades religiosas católicas que atuam na área de saúde, ou de educação, ou de assistência social, que elas não tenham um estatuto criando-as como organização religiosa, e sim como entidade beneficente de assistência social. Por quê? Porque assim, além de terem todas as imunidades de impostos que a religião tem, elas ainda têm essa imunidade das contribuições sociais de seguridade social, que chegam a um valor bastante elevado, muitas vezes. Portanto, vai ser muito comum, especialmente congregações religiosas que atuam na área da saúde, educação, orfanatos, assistência social, se você pegar o estatuto, não vai estar a organização religiosa, vai estar uma entidade beneficente de assistência social. Por quê? Porque assim ela consegue ampliar o âmbito da imunidade e também ser liberada de pagar as contribuições sociais de seguridade social. Também existe imunidade que recai sobre o IOF, sobre as aplicações financeiras. Então, quando a igreja tem uma aplicação financeira no banco, aquele IOF que se cobra não incide sobre os rendimentos da aplicação financeira da igreja. Também, IPTU de imóvel de entidade religiosa utilizado para estacionamento. Também, desde que a renda do estacionamento reverta em favor da entidade religiosa, também não há incidência do IPTU. A renda obtida com a locação de espaço para estacionamento não incide IR. Também o STF já decidiu o ISS, né, o Imposto sobre o Serviço Municipal, quanto ao preço cobrado pela exploração de estacionamento, também não incide. Escritórios e residências de membros da entidade que sejam custeados pela entidade religiosa, também não há incidência. E até terrenos vagos, temporariamente ociosos, cujo objetivo seja, no futuro, dar um uso religioso. Então, por exemplo, eu tenho um terreno onde eu vou construir uma capela ou uma igreja no futuro, ou a nova catedral da cidade. Sabemos muito bem, tem até a piada de obra de igreja, né? A dificuldade que é muitas vezes angariar fundos. Então, o que acontece? Muitas vezes aquele terreno fica baldio, vazio, durante muitos anos. E aí? Como ele não está afetado hoje a uma finalidade religiosa, pode o município cobrar o IPTU? O STF já entendeu que não, porque ele está temporariamente vago até que se tenha dinheiro para dar a finalidade religiosa. Então, também não paga o IPTU. Tá? Uma outra questão, essa mais polêmica, tem até um precedente no STF, mas é bem mais polêmica, diz respeito a um tributo indireto, o ICMS. Quando a igreja explora uma atividade econômica de circulação de mercadoria, ela deve pagar o ICMS? O STF já decidiu, uma vez, em relação à entidade beneficente de assistência social, que não. Mas essa interpretação ela deve ser tomada com muito cuidado. Porque se a igreja vai concorrer no livre mercado, até para a tutela da liberdade de concorrência, é necessário que ela pague o ICMS. Então, se a igreja tem uma grande editora, uma grande livraria comercial, ela vai pagar o ICMS. Tá bem? Agora, se é um pequeno negócio, como, por exemplo, o bazar da igreja, aquela pequena padaria que as monjas têm para vender pão artesanal para o sustento do próprio mosteiro, que não é algo que concorre com as padarias da localidade, etc. Nesses pequenos comércios, basicamente para a subsistência das entidades religiosas, nesses casos é possível sim aplicar essa jurisprudência de que não se pagaria o ICMS. Uma última questão, e aí eu conto de algo que estamos tratando aqui, brigando ferrenhamente junto à Secretaria de Fazenda, ao próprio governador do estado, tentando fazer valer o direito previsto em lei estadual, é a questão
muito premente nos dias de hoje, em que o ICMS aqui no Rio de Janeiro sobre a energia elétrica já bate em 32%. Então, aqui no Rio de Janeiro, estamos pagando até 32% de ICMS na conta de energia elétrica. E as igrejas também pagam, mesmo havendo uma lei estadual que prevê a isenção. Mas por que o Estado do Rio de Janeiro não cumpre essa lei estadual? Porque ele diz o seguinte: olha, em se tratando de ICMS, a Constituição prevê que, para evitar a guerra fiscal entre os estados, somente por convênio do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o que é isso? Uma reunião dos secretários de Fazenda de todos os estados. Então, os secretários de Fazenda dos estados se reúnem em Brasília para decidir quais vão ser as isenções de ICMS que podem ser dadas. Pois bem, então, o Estado do Rio de Janeiro diz o seguinte: olha, uma mera lei estadual não pode dar essa isenção. Só que o STF, na ADI 3421, já decidiu que, no caso de templos de qualquer culto, religião, não há guerra fiscal possível. A norma constitucional prevê essa concordância de todos os secretários estaduais de Fazenda para evitar guerra fiscal. Mas quando você fala de igreja, você não está falando de empresa. Não há guerra fiscal possível. Quando alguém monta uma igreja, ela não fica pensando nos benefícios tributários deste ou daquele lugar, deste ou daquele estado. Ele monta a igreja para atender aquela comunidade específica que ali está, uma necessidade espiritual pastoral. Tem um grupo de pessoas aqui, eu vou montar uma igreja para atender essas pessoas. Não há guerra fiscal possível. Então o STF entendeu em ADI, ou seja, com eficácia vinculante, que no caso de isenções de ICMS em favor de igrejas, como não há guerra fiscal possível, não é necessária a autorização de Brasília, desse Conselho Nacional de Política Fazendária, bastando que lei estadual conceda esta isenção. E é isso que temos brigado aqui para ver se a Secretaria Estadual de Fazenda entende. Os párocos aqui no Rio de Janeiro têm ficado desesperados com o valor das contas de luz. Só de ICMS na conta de luz, uma basílica aqui perto de casa, paga R$ 1.500, por exemplo, só de ICMS. A conta de luz é R$ 4.500 e desse 4.500, 1.500 de ICMS, um ICMS que é previsto desde 1999 como sendo objeto de isenção, né? Então, basicamente, acho que já falei um pouquinho demais, eu queria fazer uma apresentação não tão extensa, e certamente as pessoas devem estar com alguma dúvida ou outra, porque é uma matéria muito técnica, e aqui fico também à disposição para perguntas e para falarmos sobre esses temas envolvendo imunidade e isenções tributárias. Antes de eu terminar de falar, obviamente eu tenho que lembrar, é muito recente, por isso eu já esquecendo, houve a emenda constitucional 116, que saiu, acho que mês passado, ou esse mês, que prevê agora uma seguinte situação. Veja, a imunidade dos templos religiosos, ela abarca os imóveis que são de propriedade da igreja. Mas e se a igreja não tem imóvel próprio? Ou mesmo tendo alguns imóveis, em outros imóveis ela funciona por meio de locação. Ela aluga o imóvel para o local do culto, né? E aí, paga o IPTU, não paga o IPTU? Bom, o proprietário, nesse caso, do imóvel, não é a igreja. É uma pessoa privada que aluga aquele imóvel. Então, esta pessoa privada não tem imunidade. Então, essa pessoa privada vai ser cobrada pelo município quanto ao valor do IPTU. E aí, o que é normal? Todo mundo já deve ter lidado com contrato de locação na vida. Quase todos os contratos de locação, eu nunca vi um que não tivesse essa cláusula, transferem contratualmente o valor do pagamento do IPTU ao locatário. Então, o locatário vai e paga o valor do IPTU. Mas o contribuinte, propriamente dito, não é o locatário, é o proprietário. Então, isso gerava uma distorção. Quando a igreja tinha o seu próprio imóvel, o seu próprio templo, ela não paga IPTU. Mas quando ela alugava, como o proprietário, que é uma pessoa privada, paga, ela acaba arcando com o valor econômico do IPTU por força do contrato. Então, para acabar com isso, com esse problema, essa emenda constitucional 116 de 2022 agora prevê expressamente que, ainda que
o imóvel seja alugado, se for alugado para templo de qualquer culto, enquanto estiver alugado, será imune de IPTU. Então, hoje não há mais esta diferenciação, mas havia. Quando era alugado, como o proprietário era uma pessoa privada, essa pessoa privada era cobrada IPTU, e ela não arcava, ela passava por via contratual, por uma cláusula no contrato, o valor para que o locatário pagasse. Agora não. Agora o proprietário vai pegar o seu contrato de locação, provar que está alugando para uma religião, para uma igreja, e mediante essa comprovação, enquanto estiver alugado para a igreja, o proprietário não será mais cobrado quanto ao IPTU, de modo que a igreja não mais arcará com o valor do IPTU por força de contrato, porque, na verdade, o proprietário não pagará mais. Se ele não paga, ele não pode cobrar. Então, isso é uma questão que foi recentemente resolvida como emenda constitucional, tem aplicabilidade já imediata e os municípios vão ser obrigados a cumprir. Era basicamente isso, e agora eu fico aberto às perguntas de vocês. Creio que certamente terão perguntas e dúvidas sobre esse tema. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, né? Muita coisa, muitos detalhes, né? Eu tenho algumas questões do trabalho tributário também, então tem algumas questões aqui, eu vou deixar o pessoal ir levantando a mãozinha, já tem mãozinha levantada aí para poder fazer pergunta, depois eu falo. Então, vou passar para o doutor Lohane primeiro, né? Pode abrir aí, cadê? Abrir o microfone, que aí já faz a pergunta. Boa noite, padre, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Primeiramente, parabéns pela clareza, pela técnica na exposição da matéria. Muito obrigada também pela disposição em estar conosco essa noite. Eu apresento para o senhor duas questões. A primeira, qual seria, no seu entendimento, o prazo razoável para um imóvel vago continuar usufruindo da imunidade tributária? E a segunda, no caso do IPTU, o STF já posicionou que é desnecessária a abertura de processo administrativo. Esse posicionamento poderia ser ampliado para outros impostos, como, por exemplo, o IPVA? Bom, ótimas perguntas, Lohane. Em relação ao prazo, nós não temos uma resposta do que seria o prazo razoável, mas a jurisprudência do STF, ela vinculou a questão de uma mínima comprovação de que se pretende dar algum uso àquele terreno baldio, aquele terreno que não está edificado, não está sendo utilizado. Então, não tem assim um prazo razoável, mas concordo com você que é complicado você não colocar um prazo, e em algum momento talvez o STF venha a ser provocado nesse sentido, né? Porque você vai deixar o quê? 10 anos, 20 anos o terreno parado, né? Se a vinculação à finalidade é pressuposto para o reconhecimento da imunidade, quando os anos vão passando e nada é feito, se poderia questionar. Por outro lado, há uma tendência forte também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o simples fato da titularidade do imóvel ser de entidade imune já garantiria essa imunidade. E aí isso seria por analogia com o próprio entendimento que se tem das imunidades recíprocas dos entes federados, da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Nos entes federados, o STF já tem muito claro que o terreno pode ficar desocupado ou baldio o tempo que for, que mesmo assim, ele continuará imune por conta da imunidade recíproca. Ora, se nós partirmos do pressuposto que a imunidade de templos de qualquer culto é uma imunidade incondicionada, tal como a imunidade recíproca dos entes federados, então, por analogia, poderíamos dizer, olha, o tempo que for necessário esperar vai continuar imune pelo simples fato de que o titular é uma entidade imune de imunidade incondicionada, tal como acontece com a imunidade recíproca. Então, há espaço para as duas teses, mas não posso dizer, nunca vi a tese do prazo sendo testada no judiciário. Nunca vi, não. Essa discussão de, o prazo já é muito extenso
então eu, município, vou cobrar porque já desvirtuou a finalidade. Eu nunca vi essa discussão ainda não. Cenas do próximo capítulo, né? E a segunda pergunta, Lohane, foi sobre o procedimento administrativo. Uma coisa é a teoria, inclusive que o STF chancelou, e outra coisa é a prática dos municípios. Na prática dos municípios, eles tendem a não reconhecer enquanto não for feito o requerimento administrativo. E muitos municípios, inclusive, têm a péssima prática de fazer o seguinte: quando entra o requerimento administrativo pedindo para que resolva a questão da imunidade para frente e restituição dos 5 anos para trás, né, porque tem o prazo prescricional aí, muitos não reconhecem. Dizem, não, o para frente eu vou reconhecer, mas o para trás eu não vou reconhecer. E aí você acaba tendo que entrar com uma ação, né, para o reconhecimento, uma ação de declaratória para resolver o para frente e acumulada com repetição de indébito para resolver o para trás, porque os municípios eles resistem muito. Na cabeça deles, enquanto não entrar o requerimento administrativo aqui conosco, nós vamos cobrar, né? É equivocado, não é uma prática de boa-fé tributária por parte do fisco, mas na prática é assim que acaba acontecendo e você tem que entrar diante, mas acaba que você tem que entrar com uma ação de repetição de indébito por 5 anos para trás, quando foi pago indevidamente, quando houve pagamento indevido, né? Que geralmente não gostam de restituir, não. Tá bem, Lohane? Tem mais no chat aqui, tem perguntas, né? Deixa eu ver aqui. Maria Roseli. Quando uma igreja paga despesas que não sejam no CNPJ da igreja, ela pode responder por isso? Como, por exemplo, INSS é a responsabilidade pessoal do padre, concordo, certinho, já que ele não é considerado como funcionário da igreja. Isso, o vínculo é de natureza espiritual não trabalhista. Daí a igreja resolve pagar para garantir que todos recolham. Olha, lá na minha eparquia é o nome da diocese no catolicismo oriental. É diocese, só que o nome grego é eparquia. Na eparquia, que a gente tem feito até para evitar isso, Maria Roseli, agora a gente aumentou a côngrua do padre, ou seja, a remuneração, não é salário, né? Remuneração já incorporando a essa côngrua o valor que ele vai ter que descontar do INSS. Inclusive, o próprio contador lá, a empresa de contabilidade da diocese, diz que não era adequado que o CNPJ da diocese fosse o contribuinte, sim o CPF do próprio padre. Antigamente era feito assim, mas foi corrigido, e a gente o que fez, para que o padre não tenha que arcar com esse valor, a gente aumentou a côngrua, incorporando a remuneração sacerdotal, a côngrua do sacerdote, o valor do INSS, para que ele então retire e pague o seu INSS. Ok? Ok, Vitor, obrigada pela resposta. Esse INSS pode ser, o valor do INSS pode ser passado para o padre como doação? Olha, amei essa sua pergunta, Maria Roseli. Muito boa. Eu tenho uma tese, também nunca vi muito testada, mas eu sustento o seguinte: em algumas das nossas igrejas, nós temos políticas diferentes, de acordo com a nossa diocese é uma só, como somos católicos orientais, para o Brasil inteiro. Então, nós temos comunidades em 4 estados diferentes, um bispo só, então nós temos arranjos diferentes de acordo com a paróquia em cada estado, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, só temos uma paróquia que fica aqui no Rio de Janeiro. Temos uma em Juiz de Fora, outra em Fortaleza, geralmente é uma paróquia para o estado. São Paulo é que tem uma paróquia e 2 comunidades no interior. O que acontece? Em algumas das nossas comunidades, em algumas dioceses, a política de remuneração dos sacerdotes também é assim, Maria Roseli, é a própria comunidade que se encarrega de pagar a côngrua do sacerdote. Ora, quando é a própria comunidade que se encarrega, na verdade, o que você está tendo, de fato, realmente, do ponto de vista tributário, são doações de pessoas físicas que não transitam pelo caixa da pessoa jurídica diocese, que estão mantendo
aquele sacerdote. Eu entendo que, nesse caso, Maria Roseli, a incidência seria do ITCMD e não do imposto de renda, do imposto de transmissão causa-morte e doação, o ITD, né, imposto de doação, e não Isso. o imposto de renda. Inclusive, o imposto de doação, ele tem uma faixa de isenção acima, quase sempre acima do IR. No IR, a faixa de isenção está em 22 mil, 23 mil, né, se não me engano, se não me falha a memória. E a isenção aqui no Rio de Janeiro, por lei estadual do ITD, é 40 mil. Ou seja, o sacerdote, ao receber doações de até 40 mil reais por ano, é isento. E o que ultrapassa isso deve ser pago, o que ultrapassa os 40 mil, deve ser pago com as alíquotas do ITD e não com as alíquotas do IR, que começam em 7, depois 15, né? As alíquotas do ITD aqui no Rio começam em 4 e vão para valores bem altos até 8%. Aqui tem alíquota progressiva, nem todos os estados têm alíquota progressiva. Então, no meu entendimento, quando é a própria comunidade que mantém o padre, tem várias dioceses que funcionam assim, são os fiéis da comunidade paroquial que mantém o padre, não é pagamento via CNPJ da diocese, eu entendo que deveria ser tributariamente qualificado como doação, portanto, usando a faixa de isenção da doação, e o que ultrapassar a faixa de isenção prevista na lei estadual para doação, deve ser recolhido com as alíquotas de doação. Isso só gera, para que isso funcione bem e o sacerdote não caia na malha fina, ele tem que ter um controle muito bem feitinho nos recibos de dízimo ou de doação. O dízimo é uma doação, nada além disso. O dízimo é uma doação, tem natureza jurídica de doação. Ele tem que ter o CPF da pessoa que doou, né? Para que ele possa fazer lá a declaração bonitinho, inclusive para que no IR ele possa qualificar como rendimentos isentos e não tributáveis, né? Porque aquilo que já é tributado pelo ITD não pode ser tributado pelo IR sob pena de bitributação. Então ele tem que ter o CPF bonitinho para ele poder mais ou menos fazer esse controle, se for chamado, mostrar aqui os recibos das pessoas. Então, para quem quer fazer desta forma, né, o ideal é que peça no recibozinho lá da igreja o valor, o nome completo e o CPF da pessoa que está doando ou pagando o dízimo. Eu sei que muitas paróquias já funcionam assim, tem o cadastro do dizimista com CPF, etc. E aí, deste dinheiro, se faz a doação ao padre dentro do valor que é pactuado ali, muitas vezes por determinação do próprio bispo, como o valor mínimo da côngrua do padre, que varia muito de diocese para diocese, algumas é 2 mil, 3 mil, 4 mil, varia muito, e também da realidade da comunidade, né? Cada comunidade tem uma realidade diferente, obviamente. Então, tecnicamente, é como eu vejo essa questão, tá bem? Ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tem mais pergunta? Mais alguém? Não? Bom, já que o povo ainda deu uma quietada aí, deixa eu só fazer uma pergunta, até não foi abordado aqui, mas eu quero só saber a sua opinião sobre o assunto, que existe até um parecer do Ives Gandra, que deve conhecer, sobre aquela questão daquela lei que o Temer fez lá no apagar das luzes lá do governo dele, sobre imposto de renda. Decreto. Decreto, isso. Sobre o RIR, o regulamento do imposto de renda. Isso. Sobre imposto de renda ele não colocou clérigos, né? Ele colocou religiosos. Então, pega todo mundo, né? Ficou até difícil trabalhar com esse termo, mas é o que a gente tem. Como é que o senhor avalia isso aí? Porque existem opiniões para todos os lados sobre esse assunto, né? Eu tenho a minha opinião aqui, mas assim, eu queria saber qual que é a sua opinião e se o senhor sabe se está tendo algum desenvolvimento essas ações, e se alguém está entrando, como é que está? Você está falando sobre os rendimentos pessoais do clérigo que ele recebe pelo exercício do ministério religioso, é esse? Eu pensei que era outro parecer que eu também mexi, mandamos para o presidente da República, que era remessa de doações ao exterior para entidades religiosas congêneres, que é um outro problema que o Michel Temer criou no apagar das luzes. Esse eu também lidei com esse, mas vamos lá. Em relação aos rendimentos da chamada, com o nome técnico, né, da remuneração eclesiástica, é côngrua ou prebenda eclesiástica, nomes feios,
mas são os nomes técnicos. Ou, para facilitar, eu gosto de usar o nome remuneração eclesiástica, que não é salário, que não é vínculo trabalhista, mas é uma remuneração eclesiástica para a subsistência do ministro religioso. A Receita Federal, ela é taxativa, no sentido de que entende isso como renda, sim, tanto pelo CTN como pelo regulamento do imposto de renda, e que entende, então, que é a renda pessoal do ministro religioso, e como a imunidade ela abarca a entidade religiosa, a pessoa jurídica, a pessoa física do ministro religioso não goza de imunidade. E todas as suas rendas devem ser tributadas. Também os que sustentam essa posição, entre eles a Receita Federal, dizem que fazer de forma diversa seria considerado um privilégio odioso em favor de uma determinada função social, quando outras funções sociais, o médico, professor, juiz, etc., não gozam desta imunidade. Inclusive, havia tempos na história do Brasil em que professor e juiz, se não me falha a memória, não pagavam IR. Mas isso foi considerado um privilégio odioso e as outras constituições deixaram de prever essa imunidade. Então, veja, o Estado laico, ele tende a olhar para o ministro religioso não como tanto uma vocação, mas como uma profissão que gera renda. Então, a Secretaria da Receita Federal não abre mão de tributar de jeito nenhum. Ela entende, sim, que é tributável. Há opiniões respeitáveis de tributaristas que entendem que não é possível se pensar a entidade religiosa se ela não tiver a liderança religiosa. É o ministro religioso, juntamente com o povo, claro, mas é o ministro religioso que vai encarnar aquele ideal religioso, conduzindo, liderando o culto, né, e as formações religiosas, etc., de modo que a remuneração que ele recebe também deveria ser abarcada pela imunidade e, portanto, não seria tributada. Aí se coloca uma outra discussão, Emanuel. Para nós que estamos acostumados com limitação de valor de pagamento de remuneração eclesiástica, funcionaria até bem. Mas e para os pastores, estou dando aqui exemplo, pastor presidente ou qualquer outra religião que estabelece o seu próprio valor de salário e às vezes salários muito altos. 100 mil, 150 mil, tributa? Não tributa? É uma pessoa física, né? Estou falando pessoa jurídica, pessoa física. Então, eu acho que essa questão ela traz certos problemas próprios, complicados. Eu, particularmente, eu sou mais favorável, nesse ponto, eu sou mais favorável à tese da Receita Federal. Eu penso que e olha que eu sou padre, né? Contra mim mesmo, né? Que eu estou dizendo, mas assim, sou mais partidário da tese da Receita Federal. A questão da imunidade do clérigo em razão da sua função lembra-me muito os esquemas tributários, ou seja, a estrutura tributária do antigo regime, ou mesmo das monarquias confessionais, em que havia uma união entre trono e altar, e que você, pela confessionalidade, via claramente a especificidade da função espiritual do ministro religioso, da fé da confissão estatal, né? Isso acontecia no Brasil, isso acontecia na França, etc. Só que nós mudamos bastante, gostemos ou não, pode ser que haja monarquistas aqui no grupo, nos meios católicos sempre há monarquistas. Gostemos ou não, a estrutura mudou muito, uma estrutura de separação igreja-estado, uma estrutura de laicidade. Então, acho tributariamente hoje bastante complicado sustentar essa imunidade da pessoa física. Mas é um debate, tá? É um debate em aberto, mas a Receita Federal não abre mão de jeito nenhum. E se o padre não o fizer, se arrisca a cair na malha fina. A Receita Federal não abre mão. E eu desconheço qualquer decisão judicial que tenha reconhecido essa imunidade estendida em favor do ministro religioso. Eu realmente desconheço, nunca vi. E trabalho com tributário no dia a dia, etc., no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, eu nunca vi uma decisão nesse sentido. Então, me parece mais uma tese, mas de difícil aceitação,
tanto pelos tribunais como pela própria Secretaria da Receita Federal. Também, Manuel? Certo. Só depois eu posso te passar isso. Se não me engano, eu vou dar uma olhada aqui nas minhas coisas, porque isso está guardado até algum tempo, mas eu tenho algumas decisões, né, de TRFs por aí favoráveis a essa tese que foram seguindo, né? Primeira instância, depois eu não Eu segui, gostaria de conhecer, Manuel, porque eu depois realmente não conheço. depois eu não acompanhei mais o que virou, né? Eu tô perguntando porque, assim, eu olhei isso durante um tempo, depois eu abandonei um pouco essa tese aí, né? Deixei de lado porque foram acontecendo outras coisas, mas tem algumas decisões por aí, depois a gente... Eu gostaria de conhecer essa de estender a imunidade, inclusive para o imposto de renda do próprio ministro religioso, né? Gostaria, se puder me passar, ficaria muito feliz, tá? Nesse caso aí, especificamente sobre o imposto de renda mesmo. A Maria Roseli levantou a mão aí, quer falar? Quer fazer uma pergunta? Quero sim. Durante a abordagem, o senhor falou sobre a questão da isenção do INSS patronal para as entidades sociais. Beneficente de assistência social, isso. Beneficente. A igreja não poderia se beneficiar desta isenção se ela adquirir o certificado? Isso, perfeito. Você já matou, Maria Roseli. Eu gosto das suas perguntas, que você vem com as perguntas, assim, nevrálgicas no ponto certinho. É exatamente isso que eu falei. Quando nós vamos olhar algumas dessas entidades religiosas católicas, para que elas possam gozar dessa... Você está certo, o 195, parágrafo 7º, chama de isenção mesmo. Porém, o STF já entendeu que é uma atecnia do Constituinte. Na verdade, onde está escrito isenção, leia-se imunidade. Na prática, a mesma coisa, não vai pagar a contribuição de seguridade social, né? Justamente Sim. por conta disso é que muitas entidades religiosas se habilitam para obter o SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. E agora saiu a nova lei que regulamenta o SEBAS, né, os requisitos para obter o SEBAS, agora em 2021. A Lei Complementar 182 são 7 ou 8 requisitos previstos agora na lei para que você tenha direito ao SEBAS. Então, muitas entidades religiosas católicas se qualificam legalmente, não só como organizações religiosas, mas também como entidades beneficentes de assistência social, porque assim garantem não só as imunidades de imposto do artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição, mas garantem também essa, que é um valor bem alto, imunidade das contribuições de seguridade social. Então, quando você tem o aspecto da beneficência, da filantropia, seja na educação, na saúde, na assistência social, eu sempre recomendo que essa entidade católica ou qualquer entidade religiosa se qualifique, sim, para obter o SEBAS, para que com isso tenha mais imunidade. Além da dos impostos, tenha essa das contribuições de seguridade social. Então, sim, se aquela entidade religiosa, no caso do catolicismo, quase sempre nós fazemos filantropia, né? Filantropia não no sentido técnico da palavra, porque nós fazemos por amor a Deus, não é um amor só aos homens. Amamos aos homens porque são imagem e semelhança de Deus. Mas, assim, em sentido lato, faz filantropia, dá assistência social, eu sempre recomendo que busque obter a certificação do SEBAS, porque é mais essa imunidade. Só por ser organização religiosa, não terá essa imunidade. Tem que ter o SEBAS. Sem o SEBAS, não tem essa imunidade das contribuições da Seguridade Social. Deixa eu entender. Eu sou uma organização religiosa, uma igreja. Isso. Ela não pratica uma atividade social. Eu, como entidade religiosa, eu conseguiria essa certificação? Não, porque tem os requisitos da Lei Complementar 182, agora, antes era o artigo 14 do CTN, até o final do ano passado. Agora passou a ser a Lei Complementar 182, de 16 de dezembro de 2021, novíssima, tá? Ela traz os novos requisitos para você poder obter o SEBAS. Então, se a organização religiosa não cumprir estes requisitos, ela não terá o SEBAS. Se ela não tiver o SEBAS, ela não vai fazer jus a esta imunidade específica, tá? Entendi. Então, não basta ser organização religiosa, tem que ter o SEBAS, e aí você tem que ir lá na Lei Complementar 182,
182 não, eu errei aqui. Estou vendo aqui, minha cabeça falhou aqui. Espera aí que eu já vou te dar o número certinho da lei complementar do SEBAS, que é nova, não é? É 180 alguma coisa. Desculpa, eu falei 182 a todo momento, 182 é das startups, é 187, tá? Anotei 187. aí, correto, 2021? corrijam que eu falei errado. Lei Complementar 187, de 16 de dezembro de 2021, dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à Seguridade Social, de que trata o parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição. Aí você tem lá no artigo 3º, Maria, os requisitos. Farão jus à imunidade as entidades beneficentes que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos. Aí são 8 requisitos que essas pessoas jurídicas têm que cumprir para poder ter direito ao SEBAS. Então, não basta ser organização religiosa. Tem que ter atividade efetiva de assistência social e não basta ter atividade de assistência social. Tem que se enquadrar nesses requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 187. Aí obtém o SEBAS. A partir da obtenção do SEBAS, já tem essa imunidade da contribuição de Seguridade Social, que a União já vai reconhecer, até pelo fato que o SEBAS quem dá é a própria União também, né? A União reconhece pelo SEBAS e ela mesma é que cobra as contribuições de Seguridade Social, né? Então ela já reconhece a partir do SEBAS, tá? Entendi. Então não basta ser religiosa, tem que cumprir os requisitos para ter o SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, tá bem? Ótimo, eu vou dar uma olhadinha lá. É que aqui na Diocese de Barreiras eu sou contadora. Maravilha. Então é sempre bom estar atualizada com esses temas. A gente está articulando para verificar se a gente consegue essa certificação. Mas eu entendia que a entidade religiosa, por si, poderia conseguir também. Não, do 195, parágrafo 7º, não. Só a dos impostos. 195, parágrafo 7º é contribuição, é outra espécie tributária. Aí não está abarcado lá, não, do 150, inciso 6, tá? Entendi, então. Muito obrigada. Nada, Maria. Mais alguma pergunta? Padre Vitor, então, sim, as perguntas são muitas, né? Tem tema demais. Eu costumo falar, quando a gente vou falar sobre tributário também, parece que a ânsia de arrecadação é tão grande que vão fazendo as coisas, né, sem parar muito para pensar, e sempre tem um probleminha, sempre tem uma dificuldade, sempre tem um probleminha, sempre tem alguma coisa para alegar sobre qualquer tipo de tributo, né? Qualquer um. Das tarifas e taxas até os impostos, tem tudo, né? Então, existe muito tema aqui, é o que mais vai ter sobre esse assunto, e isso é porque nós estamos falando de uma coisa bem específica, né? Que é sobre entidades religiosas. Imagina quando a gente abre mais isso daí. Mas eu agradeço muito a sua presença, foi muito bom, acho que a gente vai ter que repetir isso daí, né? Porque para a gente poder falar de algumas outras questões, porque esse ICMS mesmo, ICMS hoje é o tributo a ser questionado, né? Sobre tudo. Existe questionamento sobre o ICMS para tudo. Então, tem muita coisa que a gente pode conversar e que pode ser levado às dioceses, às paróquias, né? Isso daí tudo pode ser questionado, pode ser levantado esse estudo, a gente pode começar a trabalhar isso, é muito bom que se faça, né? Especialmente no ICMS da conta de energia elétrica, como o STF já disse que basta lei estadual para conceder, obviamente com a devida estimativa de impacto financeiro orçamentário, né, que a Constituição exige desde 2016, e a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já exigia desde o ano 2000, mas basta lei estadual. Não precisa daquele consenso entre os ministros, entre os secretários estaduais de Fazenda, que é tão difícil de ser obtido, né? Pois é, e com um entendimento desse, já é um bom trabalho para as uniões de juristas aí, às vezes, trabalhar para que... O que é que você quer lá fora? Estaduais, né? Existem leis estaduais. Sim, junto aos deputados estaduais, exatamente.
que faça, né, os projetos de lei, mande, as uniões jurídicas podem trabalhar muito bem nisso aí. Isso. Sobre a questão do ICMS, qual é a resolução do STF que basta a lei estadual isentar... A DI, sim, se quiser anotar aí, Maria, a DI 3421. E ela teve uma recente também que confirmou, essa de 2010, a DI 3421 de 2010, e teve uma DI recente, a 5816 de 2019. Então, ó, a primeira, aqui, 5816, a primeira que deu origem à tese, em ADI, né? Ou seja, com eficácia vinculante, em tese tem que ser obedecida por todos, pelo judiciário, pela administração pública, é a ADI 3421 de 2010. Em 2019, a ADI 5816 confirmou a tese da ADI 3421. Então, nós já temos duas ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade, com a mesma tese, dizendo o Estado pode, por mera lei estadual, dar isenção de ICMS nas tarifas de serviços públicos em favor de templos de qualquer culto. Essa é a tese. Ele julgou templos de qualquer culto, com base numa lei do Paraná e depois uma lei, em 2019, a lei de Rondônia. A lei de Rondônia só foi declarada inconstitucional, Maria, por um outro motivo, porque ela não trouxe a estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Ou seja, quanto ia custar essa renúncia de receita? Tem que trazer isso. E os parlamentares estaduais esquecem muito. Saem dando isenção sem prever o custo de renúncia de receita. Se não for previsto o custo da renúncia de receita, cai por inconstitucionalidade por vício formal. Mas o STF disse, essa lei estadual poderia dar essa isenção de ICMS desde que trouxesse a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Então, só caiu a lei de Rondônia por isso. Mas nesse julgamento de 2019, ele disse, a lei de Rondônia pode dar essa isenção, só que tem que prever a estimativa. Então, se Rondônia quiser fazer agora uma nova lei estadual com a estimativa, vai estar ok. Tá? O problema é que faltou a estimativa lá na época que eles fizeram a lei. Ah, entendi. Então, vou verificar que se no estado da Bahia tem essa... Paraná tem essa lei, Rio de Janeiro foi uma das primeiras, foi em 1999. A do Paraná, que foi julgada pelo STF em 2010, é de 2004. E o STF falou, tá certo, agora como é que faz para o secretário? Eu já tive 2 reuniões com o secretário de Fazenda, ele muito técnico, um homem muito preparado, mas não entra na cabeça da Secretaria Estadual de Fazenda que você possa ter uma isenção de ICMS que não seja dada com autorização do CONFAS em Brasília. Não entra na cabeça deles de jeito nenhum. Eu mostrei a ADI, sublinhei, marquei, mas na cabeça deles, isenção de ICMS é sempre dada após autorização do CONFAS em Brasília, né? Sempre assim, nunca por mera lei estadual direto. Mas o STF falou que no caso dos templos de qualquer culto é por mera lei estadual direta, sim, não precisa de autorização nenhuma do CONFAS. Essa é a decisão em ADI, 2 ADI, não foi uma não, 2, uma em 2010 e outra em 2019. Nem se pode dizer que a corte mudou de opinião, não mudou. 2010 era uma composição, 2019 é a composição mais recente, continua a mesma opinião, tá bem? Ok, então. Muito obrigada. Mais uma vez. Nada. Bom, então é isso, Padre Vitor. A gente vai ficando por aqui, senão a gente se estende bastante, né? Mais, senão fica a noite toda aqui. Mas muito obrigado, a gente vai conversando, trocando ideia. E para o pessoal que entrou, né, que não faz parte da Unijuc, acompanha a gente aí, a gente sempre está fazendo, né, essas palestras, tendo essas conversas. Acompanha lá no Instagram, acompanha lá no Telegram, tem um canal também. A gente divulga, sempre divulga os links, né, quando tiver. Acompanha lá que a gente vai fazendo e que essa parceria aí da Unijuc também com a Jucar, a gente tenha bons frutos, né? E para outros temas também candentes, envolvendo questões morais também, né? Questões importantes, de interesse nosso como cristão, não só como cristão, como cidadãos. Hoje a nossa briga não tem sido só na moral cristã, eu digo que tem sido na moral natural. Questões de moral natural, independentemente de ser cristão ou não. Família, defesa da vida, né? Que independem de a pessoa ser cristão ou não. A questão está tão complicada que questões de moral natural hoje estão sendo
debatidas. Essa discussão recente que teve da pedofilia, quer dizer, pedofilia é proteção de criança. Não precisa ser cristão para entender que devemos proteger as crianças. Então, também tem muito trabalho nesse campo, né, para fazermos em união de esforços entre as uniões de juristas católicos espalhadas pelo Brasil, né? Isso aí. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Né? Muito obrigado, Posso dar uma Vitor. benção ao final? Eu acho que eu sou o padre aqui. Sim, claro. Né? sim, claro. Tá bem? Então, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus e uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe, tudo de bom.